E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E hoje eu vim aqui fazer um levantamento de todas as leituras que eu fiz no ano de 2023. Então eu vou falar para vocês a quantidade de livros exatamente que eu li, mais ou menos os gêneros, que tipos de livros que eu li, a quantidade, se eu li mais autores homens ou mulheres, ou enfim. Eu vim aqui apresentar para vocês essas estatísticas básicas das leituras que eu fiz no ano de 2023 e estabelecer algumas metas para o ano de 2024. E eu falo metas assim, entre aspas, porque, gente, eu não sou uma pessoa que consegue seguir bem certinho assim essas metas que eu estipulo no início do ano, porque eu vou mais assim pelo feeling, digamos assim, eu vou pegando as leituras que eu tô a fim de ler naquele momento. Então, se por um acaso eu estipulei que eu queria ler mais autoras mulheres nesse ano, só que por um acaso ao longo do ano eu me interessar mais por livros que forem escritos por homem, eu não vou deixar de ler eles. Entenderam? É mais assim, entre aspas. Mas, enfim, vamos conversar sobre as estatísticas aqui desse ano. E depois, lá no finzinho do vídeo, eu falo assim o que eu achei, se eu estou satisfeita com as minhas leituras, com esse levantamento e as coisas que eu quero mudar para o próximo ano. Então, bora, vamos começar o vídeo. Ah, mas é claro que antes eu já gostaria de pedir para vocês já deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Eu sei que é meio chato, assim, o pessoal, os criadores de conteúdo ficarem pedindo isso no início do vídeo, mas é porque eu sei que tem gente que esquece, então bora deixar um like aí embaixo para dar uma força aqui para Booktuber. Então, pessoal, no total eu li 41 livros, totalizando 27 HQs, assim, história em quadrinhos, a maioria foi mangá, como vocês puderam ver nos vídeos de leituras do mês em que eu fui fazendo aqui ao longo de todo esse último ano. Se você tiver interesse, você pode acessar a playlist e assistir esses vídeos, mas também li uma outra história em quadrinho normal, uma comic, enfim. E o resto que sobrou dessas leituras foram livros tradicionais, né? Então, 14 livros tradicionais. Isso aí é bem abaixo do que eu costumo ler, geralmente. Eu leio, geralmente, no mínimo 30 livros normais, assim, por ano. Mas, como eu fui comentando com vocês aí ao longo do ano, ah, esse não foi um ano típico das minhas leituras. Como vocês sabem, eu estou cursando ensino superior, então vai ser cada vez mais complicado para mim manter a minha quantidade normal de leituras. Esse próximo ano também vai estar bem baixinho, vai estar bem caidinho aí o meu número de livros, o meu número de leituras, e o que salva são os mangás, porque, enfim, eles são muito mais práticos de se ler, é uma leitura muito mais rápida, enfim. Esse próximo semestre mesmo vai estar assim uma loucura, então eu acredito que eu não vou conseguir ler quase nenhum livro, então, né, já vamos baixar as expectativas para as metas desse ano aí que nós já adentramos. Embora aqui nas metas que eu escrevi aqui na minha colinha, eu não esteja necessariamente sendo muito realista com a minha realidade futura. Esses 41 livros totalizaram 9.958 páginas lidas. Isso também é um pouco abaixo do que eu costumo ler, que gira em torno de 10.000 a 13.000 palavras por ano. Palavras não, né, gente? Páginas por ano. Mas, enfim, tá um número ok, tá um número bem legal ainda. Eu tô satisfeita. E, assim, essas são estatísticas que eu tô pegando também do Scoob, que, para quem não sabe, é uma plataforma em que a gente meio que registra as nossas leituras e ele vai gerando essas estatísticas pra gente. No final do ano, ele traz uma página com todo esse levantamento. E é claro que eu também fui atrás de ver algumas outras coisas, né, para poder trazer para vocês. E, enfim, no Scoob meio que ficou ali como eu lendo uma média de 27 páginas por dia, o que a gente sabe que não é necessariamente realidade, porque, enfim, né? Tem dias que a gente lê muita coisa e tem vários dias que a gente não lê nada. Pelo menos esse ano tiveram vários dias que eu nem toquei num livro. No total, que o mês que eu mais li foi o mês de outubro, com 8 leituras. Se eu não me engano, nesse mês eu li alguns contos de terror, mangás e, enfim, foram leituras um pouco mais curtas, mas que foram muito, muito válidas. E a minha média de avaliação dos livros desse ano foi uma média bem alta, mais alta do que a do ano passado. A minha média foi de 4,6 estrelas, e eu acho que o que aumentou muito essa média foram os mangás que eu li, porque dificilmente eu dou nota baixa para mangá, porque se eu estou lendo essas séries e acompanhando elas, é porque eu gosto, e assim, a nota mais baixa que eu possivelmente daria para um mangá
que eu tô acompanhando, que eu gosto, seria 4 estrelas. Isso seria, no caso, tipo assim, esse foi um volume um pouquinho mais fraco do que os outros. Mas, de modo geral, eu dou 5 estrelas, assim, sem, sem muito o que pensar, sabe? O maior livro que eu li esse ano foi As Irmãs Makioka, de um autor japonês, que, se eu não me engano, é Junichiro Tanizaki. Posso estar falando o autor errado, porque essa parte eu não gravei. E esse livro tem 744 páginas. Eu li ele no formato de e-book. E eu já estava lendo ele no ano passado, ou melhor, no ano retrasado agora, né, em 2022. E eu adentrei o ano lendo ele, finalizei ele logo lá no início. E é uma leitura um pouco mais parada, mas eu gostei. Então, assim, é um livro que eu gostei, mas não sei se eu recomendo para todo mundo, porque é um livro que é quase um slice of life, é quase não, é um slice of life que, pra quem não sabe, só acompanha ali o dia a dia dos personagens, não necessariamente tem um início, meio e fim, e não necessariamente também tem grandes acontecimentos. É mais, assim, a vida cotidiana dos personagens em si. Mas eu gostei, eu gosto desse gênero. E o menor livro que eu li foi um que eu li em outubro, que foi um conto de terror do Charles Dickens, O Sinaleiro, que tem 16 páginas. Eu li assim, olha, gente, numa sentada só. Foi muito rapidinho. E é um conto muito bom. Inclusive, fica aqui a recomendação. Ele é bem baratinho para comprar. Eu acho que, inclusive, achei ele de graça na Amazon. Então, fiquem aí de olho se tiverem a oportunidade. Leiam. O livro mais popular que eu li esse ano foi O Retorno do Rei, do Tolkien, que no Scoob contabiliza com 129.897 leitores. E ele, no caso, são as pessoas que marcaram como lido, como que já leram esse livro, e eu não tenho certeza se contabiliza também as pessoas que querem ler ou que estão lendo, mas enfim, esse foi o livro mais popular do Scoob, no caso, né, se você for ver no Goodreads. Sei lá, alguma das minhas outras leituras poderia estar mais bem classificada, mas não tenho certeza, tá? Enfim, esse aqui foi o livro mais popular que eu li esse ano, que eu também já trouxe a leitura do ano retrasado, e o menos popular foi The Murmur of Bees, que foi um dos meus favoritos desse ano, que inclusive eu citei no último vídeo. Se você não assistiu, recomendo ir lá assistir. É um livro incrível, maravilhoso, lindíssimo, e só tem 47 leitores aqui no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, estarei aqui fazendo meu papel de divulgadora dessa obra-prima, dessa obra de arte. Vão ler. E, enfim, é um livro muito bom, muito gostoso. Inclusive, se alguma editora quiser trazer para o Brasil, olha, por favor, eu ficaria muito grata. Eu tenho certeza que milhares de leitores também ficariam. No total, que nesse ano eu li 13 autoras mulheres e 10 autores homens. Eu sei que esse número não bate com a quantidade de livros que eu li, mas é porque, como eu disse, eu li muitos mangás esse ano, e esses mangás, eles são serializações, então são continuações um do outro, e assim, eu não acho meio que faz muito sentido eu ficar contabilizando que eu li a mesma autora, sei lá, 7 vezes, porque eu li 7 volumes do mangá dela nesse ano. Então, foram 13 autoras diferentes que eu li, uma da outra, né? E 10 autores diferentes que eu li, conheci esse ano, e enfim. Estatística bem legal, né? Tá bem dividido. Bem equilibrado, essa era a palavra, bem equilibrado. E agora vamos entrar para a parte que eu acho mais interessante dessa lista, que no caso são as nacionalidades dos livros que eu li. E eu acho que esse foi o ano mais diverso, assim, de leituras representando diversos países. Então vamos começar aqui, que o maior número de livros ou mangás que eu li foi do Japão, obviamente, porque eu li muito mangá esse ano, que totalizou 24 leituras. Muito bacana, um número bem considerável. Eu também li um livro da China, ou dois, assim, mas forçando um pouco a barra, que seria The Dragon Republic, que seria o segundo livro da Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Só que, se eu não me engano, ela é britânica, ou americana, mas acho que ela é britânica. Só que os pais dela são chineses, e o livro dela se passa, não se passa na China, né? Porque é um mundo fictício. Mas digamos que traz muito da cultura chinesa ali, representa ali o povo. Então, se forçar um pouco, daria para dizer que, sei lá, a cultura chinesa. Mas enfim, um livro oficialmente de uma autora chinesa, um livro de autoria coreana, um livro de autoria portuguesa, que foi o livro de poemas do Fernando Pessoa, que eu li agora no final do ano, que eu inclusive gostei muito. Um livro do México, que inclusive entrou na minha lista de favoritos. Um livro da Rússia, que foi um conto ali do Dostoiévski, que eu gostei muito. 5 livros da Inglaterra, 4 livros americanos e 3 livros nacionais. O que já é uma evolução, porque se for ver alguns anos atrás, teria quase
0 livros nacionais na minha lista. Mas agora eu já consegui aumentar para 3. Dá para melhorar, né? Então, gente, agora falando um pouquinho das minhas metas para o próximo ano, lembrando que não são coisas que eu vou estar assim, ai, super me esforçando para cumprir, mas são coisas que eu acho legal de olhar daqui a 360 e tantos dias e ver se eu realmente consegui cumprir, se eu consegui melhorar em algumas dessas coisas, ou se, enfim, se eu seguir alinhada com o meu pensamento agora do início do ano. Não sei vocês, mas eu gosto de fazer essa retrospectiva. E no caso, primeiramente, que a minha primeira meta é aumentar o número de leituras nacionais para o próximo ano. Tem tanta variedade de livros escritos aqui no Brasil e, sei lá, a gente se foca tanto em ler livros americanos ou livros que vêm de fora e a gente esquece dos nossos livros aqui. Então, eu quero dar mais chances para conhecer mais autores nacionais e explorar mais a literatura nacional aí nos próximos meses. Inclusive, enfim, não vou dar spoiler dos próximos vídeos, mas vamos comentar um pouquinho mais sobre, provavelmente no próximo vídeo. E também eu quero aumentar o número de livros no geral que eu leio. Na realidade, lendo mais de 40 livros para mim tá ótimo, porque assim, eu sempre estipulo um mínimo de 30 leituras por ano, tá? Se eu ler menos do que isso no ano, vou estar muito chateada comigo mesma. Mas assim, lendo mais do que isso, eu já tô muito mais do que satisfeita. Então, sei lá, tem muitos anos que eu sempre consigo ler mais do que isso, né? E sem muito esforço, para falar a verdade. Só que, assim, como vocês viram ali no início do vídeo, a maioria das minhas leituras foram mangás, que são muito mais rapidinhos de se ler, não é? Mas livros realmente, foram apenas 14, o que me deixa... E entre esses livros também, tem alguns contos, o que me deixa meio chateada, porque isso quer dizer que eu conheci menos histórias nesse ano, e eu quero mudar isso para o ano que vem. Eu gostaria de ler mais livros, conhecer mais histórias, finalizar algumas séries, ou dar continuidade em várias séries que eu acompanho. Então, eu quero aumentar essa minha estatística de livros lidos, né? De 14 para mais livros. Só que assim, eu sei que vai ser um pouco complicado, porque, enfim, meus próximos semestres, esse próximo semestre, inclusive, vai ser bem atribulado para mim. Vai ser bem difícil conseguir arranjar tempo extra para eu, sei lá, ter os meus momentos de lazer, ler livros, ver filmes. Então vai ser bem puxado. Então acho que vai ser um pouco difícil eu bater essa meta, mas estaremos nos esforçando. E também eu gostaria de explorar mais países ou mais autores de diversas nacionalidades, porque assim, como eu disse, a gente se foca muito em livros estrangeiros, só que de língua inglesa, então a gente lê muitos livros que vêm tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, e assim, gente, a gente tem vários livros nacionais bem bacanas, mas a gente tem livros de diversas outras nacionalidades que trazem uma visão de mundo bastante diferente e que seria muito interessante se a gente conseguisse explorar mais. E esse vai ser um dos meus objetivos também aí para o próximo ano. Eu quero conhecer um pouco mais da literatura russa, quero ler mais coisas da literatura japonesa, além dos mangás, da literatura coreana, da chinesa, enfim, eu quero conhecer mais autores latinos, enfim, eu quero expandir mais esses meus horizontes assim da leitura. Então, é isso, essa vai ser uma das minhas metas para o próximo ano. E, enfim, eu já fiquei bem satisfeita assim, com essa minha estatística, que no total eu consegui ler livros de 9 países diferentes. Então, assim, eu estou satisfeita, mas sempre pode melhorar. Ou posso simplesmente agora conhecer livros de autores de outras nacionalidades, que não essas aqui. Enfim, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu tentei trazer aqui algumas das estatísticas aqui para vocês, né? O que eu trouxe é o que o Scooby disponibiliza. Então, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo e também comenta aí quais que são as suas metas para o próximo ano. O que, é que vocês querem melhorar? Se é número de leituras ou ler mais autores, sei lá, de outras nacionalidades que não sejam de língua inglesa, ou ler mais livros nacionais. Não sei, comenta aí embaixo, vamos comentar e vamos conversar sobre essas nossas metas para o ano de 2024. Enfim, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!